Fala, nação rubro-negra, mais uma vez o Vasco vai tentar jogar no Maracanã e dessa vez nas vésperas da final, alegando que se abre dia 17 pode também abrir dia 16. Mas dessa vez acredito que o Vasco não vai conseguir. Em relação ao Bandeira de Melo, será que ele vai ser prejudicado em relação à votação no Conselho Deliberativo para mudanças sobre ser político, não poder ser vice e nem presidente, e também o próximo presidente do Flamengo ficará unicamente 4 anos no poder, não vai poder se reeleger. Falando sobre o Vitor Hugo, recebeu uma proposta de mais de 100 milhões de reais e disse não à Inglaterra. Parabéns pela sua atitude. E para Flamengo e Botafogo, Pedro provavelmente titular e Gabigol no banco. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! O Vasco pretende mais uma vez entrar na justiça e dessa vez para poder jogar dia 16, um dia antes da final contra o São Paulo, que o Flamengo vai jogar no Maracanã. Para quem não sabe, o Maracanã vai ficar fechado até o dia 16, a partir do dia 17 o Maracanã vai abrir, mas o Vasco enxerga que abrindo dia 17, o Maracanã também pode abrir dia 16. Ele faria o jogo nessa véspera de final. Para mim, um absurdo, mas como o Maracanã não é nosso, a gente está passivo de acontecer essa situação. Sendo que dessa vez o Vasco não vai conseguir, porque a própria concessionária do Maracanã não vai abrir o Maracanã. Vai estar interditado. Não é questão de querer ou não deixar o Vasco jogar. É questão do gramado estar tendo ali um tratamento especial e o Maracanã estar fechado também para Flamengo e Fluminense. Então dessa vez o Vasco não vai conseguir. Só que eu quero fazer uma observação. Por que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro continua deixando São Januário interditado? Eu não entendo isso. Eles dizem que é por causa da violência, porque tem a barreira do Vasco ali, porque pode ter tiros ali na comunidade. Pelo amor de Deus, qual lugar do Rio de Janeiro que não tem tiro? Qual lugar? A gente tem que saber qual lugar que não tem, não o lugar que tem. Porque praticamente todo o Rio de Janeiro rola algum tipo algum problema desse tipo. Né? Na maioria dos bairros existe ali trocas de tiros. E aí o São Januário ficar fechado obriga sim o Vasco a tentar o Maracanã, ou tentar jogar no Engenhão, mas o Engenhão tem gramado sintético, ou jogar no Raulino de Oliveira, ou jogar na Ilha do Governador. Os caras têm estádio. Pelo amor de Deus, né? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Reabram São Januário. Não tem cabimento deixar São Januário fechado. Ainda mais com um argumento pífio desse. Vila Belmiro abriu lá, teve um problema com a torcida, mas logo depois abriu. Agora, o Vasco está sem São Januário e se vê obrigado a ir na justiça e tentar o Maracanã. E prejudica também Flamengo e Fluminense. Então, TJRJ, por favor, reabram São Januário. Não tem nada demais ter tiros ali, porque em qualquer lugar do Rio tem tiro. Então, é um argumento totalmente chulo, na minha opinião, e prejudica Flamengo, Fluminense e também ao Vasco. Então, por favor, né? Políticos, juízes, botem a mão na consciência e reabram São Januário. Até porque o Rio de Janeiro não é um lugar grande, onde tem muitos estádios que oferecem alternativas para esses 3 times. E nação, o Wolverhampton fez uma proposta para outro jogador do Flamengo. É de conhecimento de todos que eles levaram o João Gomes no começo do ano e agora eles querem o Vitor Hugo. Vitor Hugo, o jogador que vem despontando bem no time do Flamengo, vem sendo aproveitado pelo técnico Sampaoli mais do que o Pedro, e essa proposta foi num valor bem alto. Segundo o Globo Esporte, o valor de quase 110 milhões de reais, foi mais ou menos 20 milhões de euros. Só que o que acontece? O próprio jogador e a staff do jogador recusaram essa proposta. Proposta parecida com a proposta que levou o João Gomes no começo do ano, só que o Vitor Hugo enxerga que ele tem capacidade de se tornar ídolo do Flamengo, é um sonho dele se tornar um ídolo, levantar taças pelo Flamengo. A gente sabe que ele ganhou a Copa do Brasil e também a Libertadores, só que ele não foi o protagonista. Ele quer levantar taças sendo ali um dos principais jogadores do elenco quando isso ocorrer. E para isso ele negou essa proposta da Inglaterra. O Flamengo também enxerga que ele tem um grande potencial, só que o próprio jogador não quis dar continuidade às negociações. Isso me deixa feliz, porque é um jogador
que quer fazer história aqui no Flamengo, quer fazer carreira aqui no time do Flamengo e quer dar alegria à nação rubro-negra. Parabéns pela sua atitude. Não são todos os jogadores que fazem isso. A maioria deles, quando vê uma proposta da Europa, uma proposta principalmente da Inglaterra, que é o principal centro do futebol lá na Europa, né? Antigamente era a Espanha, hoje em dia a Inglaterra se mostra ali como o maior vitrine da Europa. Ele não quis ir, o Flamengo ainda ficaria com 20% do passe do atleta. Então, pela atitude que o Vitor Hugo teve, para mim, ele tem que ser exaltado, com certeza, ganhou muitos pontos com a nação rubro-negra. E Vitor Hugo, que você seja feliz aqui, que você conquiste seus títulos aqui, e aí quando tiver com a carreira consolidada, se você quiser ir para a Europa, com certeza terá não só uma, como várias propostas. E parece que dessa vez vem mudanças por aí para Flamengo e Botafogo. Porque o técnico Sampaoli, segundo o GE, treinou com o Pedro de titular e o Pedro comeu a bola no time titular. E diferentemente do outro treinamento que ele botou o Pedro junto com o Gabigol, dessa vez o Gabigol foi para o banco de reservas. Gabigol, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Hoje em dia o futebol que o Gabigol está jogando é um futebol totalmente mediano, totalmente igual a vários jogadores de outros clubes. Aquele Gabigol que a gente via, a gente não está conseguindo ver dentro de campo, ele não está conseguindo acertar as situações que ele encontra ali durante a partida, e por isso, para mim, merecidamente, o Pedro será aí o centroavante contra o Botafogo, segundo o último treinamento. Tomara que realmente isso vá adiante, até porque o Pedro foi muito bem no treinamento e o Gabigol não está merecendo ser titular, pelo menos essa é a minha opinião, eu queria saber a sua. E também ele fez uma modificação, segundo o GE. Ele botou 3 zagueiros para poder treinar. 3 zagueiros e com o Pedro de centroavante. Quero muito ver o Pedro titular desse time. Vamos ver qual o Pedro que entra em campo depois de muito tempo no banco de reservas. E também vai ser curioso a gente enxergar ali como vai reagir o Gabigol no banco de reservas, que sim, se o Gabigol for autocrítico, ele vai ver que ele está merecendo um banco e não é de hoje. Então, se isso ocorrer contra o Botafogo, para mim, méritos aí do Jorge Sampaoli, que está colocando um personagem icônico no Flamengo, que é o Gabigol, no lugar que é para ele estar, pelo menos por enquanto, porque o futebol que ele está jogando é muito aquém do futebol que a gente conhece do nosso Gabigol, que fez aí vários gols em final de Libertadores. E o Conselho Deliberativo do Flamengo irá votar duas situações importantes para a parte política do Flamengo. A primeira delas é o mandado de 4 anos sem direito à reeleição do presidente, ok? Mas isso não afetará o tempo que ficará o Landim no cargo. O Landim vai ficar até o fim de 2024. Quando chegar no final de 2024, teremos eleições, ok? E nessas eleições, caso seja aprovada essa situação de 4 anos no poder, o próximo presidente já teria ali 4 anos e sem direito a se reeleger. E em relação a outra situação, presidente e vice-presidente geral do Flamengo não poderão ser políticos, não poderão ter cargos políticos. E aí muitos se perguntam, o Bandeira será afetado diretamente com isso? Sim, o Bandeira será afetado diretamente com isso. Bandeira não poderá se candidatar ao cargo de presidente, nem a vice-presidente no Flamengo. Só que tem uma situação, né, galera? É de conhecimento de muitos aqui que o Bandeira já falou que não quer mais concorrer ao cargo de presidente, que ele quer continuar sendo somente torcedor, que o que ele tinha para fazer no Flamengo, ele já fez. Então, afeta o Bandeira de Melo? Sim, afeta o Bandeira de Melo. Só que pela própria vontade do Bandeira de Melo, ele já não iria se candidatar. Não vai afetar diretamente a ele, porque ele não quer mais se candidatar a presidente, mesmo muitos torcedores enxergando que ele poderia ir muito bem
novamente como presidente do Flamengo, que acertando a mão ali com o homem forte do futebol, né, que na época ele botou o Rodrigo Caetano, que é muito fraco na minha opinião, mas ele acertando a mão ali com um diretor de futebol, um vice-presidente de futebol, isso deixaria ele numa situação muito boa, porque a parte financeira a gente sabe que ele é bom nessa situação. É isso, galera. O Bandeira de Melo não pode se candidatar sendo um político, caso o Conselho Deliberativo aprove, e o próximo presidente já vai ter uma estadia única de 4 anos, caso seja aprovado. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Tenha aí um fim de semana abençoado. Até a próxima e fui!